O capítulo 11, né, do Evangelho, eu acho que é o capítulo que resume toda a doutrina do Cristo, né? Aquilo ali, a partir daquilo ali, todo o resto é consequência. Então, não é uma coisa muito simples a gente falar isso em 30 minutos. Eu procurei separar 3 pontos que eu acho fundamentais ali no capítulo 11 e que eu acho que resume bem, pelo menos a maneira como eu tento alcançar aquele objetivo. O primeiro deles é o amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso já é um problema porque a gente não se ama. Já começa por aí. Todos os problemas da humanidade estão relacionados à sua baixa autoestima. Então, a gente tem baixa autoestima crônica. E o problema é que, assim, a gente não admite isso na maioria das vezes. Isso gera um certo orgulho, que na verdade não é orgulho, é um mecanismo de defesa para que ninguém veja as nossas fraquezas. Então, a gente não quer que ninguém perceba que a gente é fraco, a gente se põe de forte. É igual, eu tenho um cachorrinho lá em casa, o Pepeu, que eu falo que ele é uma amostra grátis de cachorro. Ele é assim, ele é desse tamanho, dessa altura e magrinho, né? Qualquer coisa deixa ele com medo. Mas se você chega perto dele, ele arreganha os dentes, começa a latir e faz cara de bravo. Quer dizer, se você soprar, ele sai correndo. Mas ele rosna para mostrar um certo, né, uma raiva, que é para ver se você desiste de atacar ele. Né? Eu acho que nós estamos nessa fase do Pepeu. A gente está rosnando, porque a gente sabe que a gente é fraco. Então, a gente rosna para o outro não vir. Então, principalmente onde a gente sabe que a gente é ruim, que a gente é fraco, que a gente ainda não tem aquela facilidade, a gente ainda tem aquela dificuldade, a gente esconde aquilo de todas as maneiras. Então, se alguém fala para você que você tem aquele defeito, você já se ofende, fica bravo, com raiva, já quer bater, quebrar, arrebentar. Isso daí é o sinal mais claro de que você ouviu uma verdade. Né? Por isso que eu falo, quando alguém me critica e eu fico com raiva, é porque é verdade. Então, na hora, não adianta, porque na hora com raiva a gente não pensa. Mas depois, né, que passou um tempo, que você já está mais calmo, vai fazer uma análise daquilo ali, porque é verdade. Se a pessoa fala alguma coisa, te critica, te deixa triste, mas não chega a te deixar com raiva, fica tranquilo, porque é mentira. Você ficou triste porque você percebe que a pessoa não gosta de você, mas se você não ficou com raiva é porque não é verdade. Né? Como eu fico com raiva na maior parte das vezes que me criticam, então eu estou fazendo uma lista grande das coisas que eu preciso consertar. Né? Se eu viver uns 200 anos, eu conserto 1/3, mais ou menos. Mas, pelo menos, eu estou tentando, que eu acho que é bastante. Né? Já é bastante. Então, esse problema da autoestima está relacionado ao nosso autoconhecimento. Então, isso já é um problema, mas não vamos nem entrar nisso aí, porque senão a gente vai ficar a tarde inteira falando sobre isso. A gente vai falar mais ou menos de como a gente se vê normalmente, porque isso é uma coisa de você ver através de você mesmo. De você ver quem você realmente é e não quem você acha que você é. E nem quem os outros acham que você é. Porque você é uma coisa. O que você acha que você é outra e o que os outros acham é outra. Você precisa achar o meio do caminho. E esse meio do caminho, que é a verdade sobre quem você é que eu chamo de humildade. Né? A humildade, para mim, é uma noção de realidade. É você conseguir entender que você nem é um máximo e nem é uma porcaria. Que você tem dias de máximo e tem dias de porcaria. Porque a gente oscila como um pêndulo, né? Você vai de um ponto para o outro no pêndulo e tem dia que você está no extremo, no outro dia você está no outro extremo, mas você não é nem um extremo nem o outro, você é o meio. E se a gente buscar, a gente acaba achando o meio. O meio é a humildade. É onde eu não desprezo o que eu tenho, eu não menosprezo os meus dons, as minhas facilidades, as coisas que eu tenho para oferecer, mas eu também não me meto a fazer coisas que eu sei que eu não vou fazer, que eu não sei fazer. E nem fico bravo, nem ofendido porque eu não tenho aquilo. Eu só me esforço para conquistar. Né? Então, na medida em que eu tenho que me amar, eu tenho que amar os outros como eu me amo, então vamos fazer assim, a gente vai pelo menos querer fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Não é o atalho que Jesus deixou? Né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E qual é o atalho? Qual é a posologia? De que jeito que a gente chega lá? É não fazer para o outro que a gente não quer que faça para a gente. Parece fácil, simples, mas não é. Quer dizer, simples mas não é fácil. Porque é o seguinte, a gente no máximo
com muita boa vontade, a gente se coloca no lugar do outro. Mas isso não é o bastante. Quer que eu te dou um exemplo? Você é espírita e você é contra a eutanásia. Mas você está com uma doença, você está sofrendo e está lá. O teu espírito, você não está podendo falar, mas o teu espírito não quer eutanásia, porque você sabe que aqueles momentos são importantes para você. Aí tem um médico que é materialista e tem um coração enorme. E ele olha para você e fala, esse meu paciente está sofrendo muito, eu não vou deixar ele sofrer. Eu vou fazer uma eutanásia nele. E vai lá e faz. Não é? Quer dizer, ele se colocou no seu lugar, mas ele. Então, não adianta eu me colocar no lugar do outro. Eu preciso tentar ser o outro. Dá para entender isso? A gente ensina isso na faculdade de medicina para os alunos do primeiro ano. Não adianta você entender o paciente. Você tem que conhecer o paciente para olhar o mundo através dos olhos dele. Aí você vai saber como ele se sente. E aí você vai poder fazer para ele o que você não gostaria que te fizesse. Percebe como é mais complicado do que parece? Todo mundo critica os nossos irmãos lá, os testemunhas de Jeová, porque eles não deixam dar sangue. Eu participei de uma oportunidade, de uma experiência uma vez, de uma criança que era filha de testemunhas de Jeová, ela precisava tomar sangue, a família não queria deixar, a criança ia morrer, o colega pediu para a justiça deu um mandato, ele deu o sangue para a criança. A criança ficou boa e a família nem foi buscar. E aí, quando foi buscar, todo mundo revoltado com a família, chegou lá o pai, sozinho, nem foi a mãe, nem ninguém, e ele estava se acabando de chorar. E aí foi conversar com, a médica foi conversar com ele, e todo mundo falando que ele ia ser preso, porque estava negligenciando a criança e tal. Ele falou assim, olha, se vocês tivessem deixado minha filha morrer, ela ia para o céu. E aí, quando eu morresse, eu ia encontrar ela lá. Mas agora, ela vai para o inferno. Ela foi amaldiçoada. É pior do que morrer. E o que eu vou fazer? O que vocês querem de mim agora? Vocês querem me mandar para a cadeia? Pode mandar. Vocês já acabaram com a minha vida. Vocês entenderam? Mas em algum momento, naquele dia, foi a primeira vez que eu me pus no lugar dele. Você pode achar que ele está errado, mas você acha que ele está errado. Ele está vivendo a vida dele sobre os olhos dele, do que ele acredita. É a mesma coisa, tem gente que acha ridículo acreditar em reencarnação. Eu acho ridículo não acreditar. Mas se eu estou diante de uma pessoa que não acredita, eu tenho que ver o mundo pelos olhos dela. E eu não posso fazer para ela o que eu não gostaria que me fizessem sendo ela. Aí a coisa fica mais complexa, não é? Não é verdade? Então, quando você está diante de uma pessoa, antes de você tomar uma decisão, de você falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, você precisa primeiro saber quem é aquela pessoa, em que ela acredita, o que é importante para ela. Sabe, lá na faculdade a gente ensina aos alunos o referencial particular. Qual que é o referencial particular da pessoa? O que para ela é muito importante? O que para ela tem valor? Não é? Então, a gente às vezes fala assim, as pessoas fúteis. Realmente, tem pessoas que são fúteis. Mas enquanto aquela pessoa está achando que aquele par de sapato vai salvar a vida dela, que se ela não comprar, ela vai ser a pessoa mais infeliz do mundo, não adianta você tentar mudar a cabeça dela e mostrar que aquilo ali é uma porcaria. Que aquilo lá não vai trazer felicidade para ela. Ela vai ter que comprar o sapato. Vai ter que ver que não serve de nada. E um dia ela vai perceber que tem coisas mais importantes que aquele par de sapato. Mas naquele momento que eu estou lá, diante dela, não adianta eu ficar criticando ela, falando que ela não serve para nada, porque ela só presta atenção em sapato. Não é? Então, se você começar a pensar desse jeito, o mundo vai mudando de cor. Não sei se vocês repararam. Porque tudo que a gente acha absurdo, mesmo que continue sendo um absurdo, você consegue entender o que está acontecendo. Gente, vocês sabem quem é a pessoa que tem mais fé que eu conheço? O que eu não consigo imaginar alguém que tenha mais fé que uma pessoa como essa? Um homem-bomba. Não é verdade? Alguém que se explode e mata um monte de gente porque acredita piamente que aquilo é o que Deus pede para ele fazer. E por quem que a gente tem rezado? Pelas vítimas deles. Mas quem que precisa da nossa prece? São eles. Então vocês percebem como se você conseguir ser o outro, se colocar no lugar do outro, mas não você, eu, o Décio, o homem-bomba, não vai funcionar.
Não vai funcionar. Eu não consigo ser o homem-bomba enquanto eu sou o Décio. Eu preciso deixar o Décio de lado. E eu preciso entrar dentro da cabeça, dos sentimentos, da vida do homem-bomba, se eu conseguir, para conseguir entender por que ele faz aquilo. E aí, talvez, eu possa ajudá-lo. E é isso que Jesus nos pede. Quando ele fala para a gente não fazer para o próximo, que a gente não quer que faça a nós mesmos, ele estava sendo muito mais profundo do que aparentemente parece. Não é? Então, esse é o primeiro desafio, que não é pequeno. Não é? Na profissão, às vezes eu consigo fazer isso por alguns instantes. Às vezes eu consigo entender o paciente sob o ponto de vista dele, por alguns instantes. E isso me ajuda muito, porque aí eu consigo ajudar ele melhor. Não estou dizendo que eu vou concordar que se explodir é certo, não é isso. Mas eu entendendo por que ele está fazendo aquilo, talvez eu consiga achar um caminho para tirar ele daquela situação. Né? E é o mesmo que vale para qualquer outra situação em que a gente perceba o outro claramente desorganizado. Né? Porque um dos fatores que mostram que nós estamos no caminho certo e eles estão no errado, é que eles estão fazendo mal para os outros. Toda vez que você está prejudicando outra pessoa, você está errado. Porque o universo não foi constituído para isso. Não é? Ele foi construído para ter harmonia, para existir harmonia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. O segundo ponto, amor. Aí a gente fala que é o amor, porque o amor, o mais importante é o amor. Que diabo de amor vocês estão falando? Que negócio é esse? Não é? Ah, eu amo o meu carro, eu amo minha casa, eu amo meu cachorro, eu amo minha mulher, eu amo os meus filhos, eu amo meu trabalho, eu amo minha vida, eu amo a doutrina. O que é amar, afinal de contas? Então, a gente negligenciou, a gente vulgarizou a palavra. E ela tem uma gama gigantesca de sentidos. Então, de que amor é esse que nós estamos falando? Né? Então, eu não consigo definir mais amor. É uma coisa complicada. Então, eu inventei uma coisa para mim entender isso. Eu chamo amor-conceito. Amor-conceito não é esse amor, eu amei esse filme, achei muito bom, achei legal pra caramba. Não, eu amo esse sapato. Isso é a palavra amor. Mas tem o conceito amor. O amor como sendo a força criadora. Né? Do quê? De tudo. Então, é a força criadora da causa primária e origem de todas as coisas. Então, eu gosto de pensar que o amor é o pensamento divino. Então, Deus, que é outro problema para entender, porque Deus também não é uma pessoa, não é um ser, Deus é causa primária e origem de todas as coisas. Então, o Deus conceito, ele emana o amor conceito. Então, ali, esse Deus que sempre existiu, sempre vai existir, a partir de uma força criadora, ele cria tudo que existe, que existiu e sempre vai existir, e vai continuar criando pela eternidade. Cabe isso na cabeça de vocês? Que bom, na minha não cabe. Eu consigo colocar na minha cabeça coisas que não terminam, mas tem que começar. E Deus nunca começou, Ele sempre foi. Isso não cabe, não entra na minha cabeça. Então é outra coisa que, por enquanto, está guardado numa gaveta. Porque um dia, quem sabe, eu vou entender isso aí, mas por enquanto está lá na gaveta. Mas então esse amor-conceito é uma força criadora. E essa força criadora, ela gera, mobiliza, organiza e evolui tudo o que existe. A gente aprende no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a Trindade Universal, que só existem 3 naturezas de coisas, que é Deus, a causa primária e origem de todas as coisas, e a partir de Deus ele cria princípio inteligente e matéria, que é o fluido cósmico universal. O princípio inteligente não é matéria, e o fluido cósmico é. Tudo que é matéria é do fluido cósmico, tudo que não é matéria é do princípio inteligente. E essas duas coisas se agem e interagem uma com a outra, e tudo que existe é uma mistura dessas duas coisas. A não ser um ser angelical, como Jesus, por exemplo, não quando ele estava aqui encarnado, mas agora onde ele está, no plano angelical, que não tem matéria lá. Então ele é só o princípio inteligente e o corpo mental que isola ele, que identifica ele como indivíduo, mais nada. Mas isso também é uma outra coisa que dá para imaginar, mas não dá para explicar, não é?
Mas aqui onde nós estamos, tudo que existe é uma mistura das duas coisas. Então você vai dizer assim, essa cadeira não tem inteligência. Não tem? Ela não tem instrução? Ela não é uma cadeira? Ela não tem um desenho? Ela não tem um design que é próprio para eu poder sentar? Ela é mais confortável ou menos confortável? Ela tem instrução. Se ela tem instrução, alguma coisa de inteligência foi colocada nela. Não que ela seja inteligente, mas ela contém instrução, ela contém informação. E isso vale para tudo que existe. Até o nosso pensamento é assim. Nosso pensamento é uma onda, como se fosse uma onda eletromagnética, supraluminal, né, mas que viaja a uma velocidade acima da velocidade da luz. E ela contém instrução. Qual é a instrução do pensamento? O sentimento que gerou esse pensamento. No momento em que você sentiu, imediatamente você pensou, e esse pensamento ele é emitido. E esse pensamento é uma mistura dessas duas coisas. Então, esse amor-conceito, ele é o pensamento divino. Então, tudo que existe, existe em uma proporção entre essas duas coisas, que vai evoluindo na medida em que vai reagindo com as leis naturais. Não sei se dá para entender isso. Então, a gente nasce ignorante, mas com potencialidade para ser um ser angelical. Então, você nasce com 0 de desenvolvimento, mas 100 de potência para ser um ser angelical. E nós começamos nesse caminho e vamos indo. Um dia, a gente vai ser 100% de desenvolvimento. Talvez 99,9% ou 100%. Ou talvez quando a gente chegar no 100 tem mais 100 para andar, não sei também. Vamos ver. Né? Daqui uns 1000 séculos a gente conversa de novo. Mas tem esse caminho. E nesse caminho, a nossa inteligência evolui. E ela evolui em etapas que são observadas pela biologia, são observadas pela filosofia e são colocadas no capítulo 11 também. Que é a gente perceber que a gente começa nosso caminho como um instinto. Primeiro, a gente é só um automático, é o automatismo celular. Aquelas célulazinhas, aqueles seres unicelulares como as bactérias, as amebas, que elas fazem tudo igual o tempo todo, elas reagem ao meio. Elas são inteligentes, mas não é uma inteligência, é um automatismo. Depois desse automatismo vem o instinto. E o instinto ele tem um objetivo primário de preservar a sua vida. Não é? E depois de preservar a sua espécie. Eu fiquei pensando nisso. Você já pensou? Se você não preserva a sua espécie, como é que você reencarna? Né? Um animal que está em extinção. Quando ele entra em extinção, onde é que ele vai reencarnar? Né? Ele vai ter que mudar de planeta. Ou então de espécie. Se for um animal, um espírito mais primitivo, talvez consiga fazer isso. Mas um espírito já evoluído, que nem um espírito hominal, como nós estamos nesse momento, não tem, né? Se a espécie humana fosse extinta do planeta, a gente ia ter que ir para um outro para reencarnar. Tá certo? Então, esse instinto já é uma coisa mais elaborada, mas ainda é uma inteligência automática. E tanto na ameba quanto no animal instintivo, o objetivo é se preservar. É você ser forte, você sobreviver. E sobreviver à sua espécie. E aí depois vem a inteligência. A inteligência é uma capacidade de raciocínio. Então, eu consigo pegar duas coisas diferentes e associar essas coisas. Eu consigo ter um pensamento abstrato. Isso já dá para a gente uma característica diferenciada. Um cachorro é um animal inteligente. Cachorro não é só instinto. Quem tem cachorro em casa sabe disso. Ele é capaz de fazer associações, ele entende, ele consegue entender palavras. Né? Você fala assim, não, ele sabe que não é. Né? Você pergunta, foi você que fez xixi lá? Ele abaixa a orelha, já sai de cantinho, porque ele sabe o que fez. Né? Então, ele tem todo esse princípio de inteligência. Só que qual é a diferença entre os animais, os seres que já são inteligentes, mas são animais, e o homem, que é um ser hominal, que já é um pulo adiante? É que nós temos raciocínio contínuo. A gente não para de pensar nunca. Parece uma maldição, mas é evolução. Né? Tem dia que a gente não quer pensar, não é? Aí você vai para o Candy Crush e fica lá, né, para tentar botar sua mente em ponto morto. Mas não é uma conquista de bilhões de anos. Você conseguir pensar. E como você não tem o seu pensamento fragmentado, você consegue fazer as associações de maneira mais complexa. E aí você consegue coisas mais importantes. Como nós estamos vivendo, né, esse mundo que a gente vive, com um monte de coisas, nós mudamos o planeta Terra com o nosso pensamento contínuo.
Né? Quem é da minha época, né, nasceu numa época que o celular era ficção científica. O Capitão Kirk tinha um só, não é? E o dia falava assim, um dia você vai olhar e vai ver a cara da pessoa no telefone. Né? E quando aconteceu isso, ninguém nem ligou, porque tinha o WhatsApp, é muito mais rápido, mais fácil. Né? E você não precisa olhar a cara do outro. Não é assim? Então, pensa como a sua vida mudou de quando você tinha 12, 13 anos para agora. Pensa bem. Mudou o mundo, tudo mudou. E a gente acha que os nossos filhos são iguais a nós, não são, eles estão vivendo um outro mundo, eles têm outras prioridades. Mas o que é que ainda está acontecendo? O que é que nós estamos querendo ainda? Se dar bem. Que nem quando a gente era ameba, né? E eu acho que a gente nunca foi ameba, mas o nosso princípio inteligente fazia parte das amebas. Mas desde que a gente se criou como espírito, a gente sempre lutou para ser feliz dentro do nosso meio ambiente onde a gente estava. Então, a gente quer o alimento, quer garantir o alimento, a gente quer garantir o abrigo, a gente quer garantir um bom reprodutor, uma boa reprodutora. Né? O que é um bom reprodutor para uma fêmea de um animal que vive na floresta? É um macho forte, porque os filhotes dela vão ser fortes também e eles vão conseguir sobreviver. Né? No nosso meio hoje, o forte não é o musculoso, o forte é o que ganha bem. Então não é que a mulher é interesseira, isso é instinto. É instinto. Você quer alguém que consiga prover que a sua prole vá dar certo, que a sua prole vai ser feliz, vai conseguir conquistar o poder, o alimento, o abrigo e a força que ela tem para não ser agredida, para não ser vilipendiada. Então, no final das contas, a gente continua com mais requinte, mas a gente continua no mesmo patamar. A gente está querendo ser feliz. E essa felicidade a gente busca através de satisfazer as nossas necessidades. Então, só que é aí que está a pegadinha de Deus, né? A pegadinha de Deus é assim, isso tudo é o egoísmo. A gente quer se dar bem, tá certo? Só que chega uma hora que você percebe que você já está morando bem, sua casa é legal, você ganha bem, nunca falta comida na sua casa, você tem uma casa que tem ar-condicionado quando está quente, você tem cobertor quando está frio, você tem o seu trabalho, está feliz, está tudo bem. Mas tem um infeliz que está ali do lado que não tem nada. E quando você sai da sua casa, ele vem te assaltar. A primeira reação é você querer matar ele. Mas como você começa a tentar matar o infeliz e eles se proliferam muito, você percebe uma hora que não dá para matar todo mundo. Eu estou falando isso de uma maneira grosseira, mas pode colocar isso em nível pessoal, ou pode colocar isso em nível nacional, você pode colocar isso em nível étnico, né, de raça, de país, de tudo que você quiser. É assim que funciona. Só que aí, o que você percebe? Que não adianta você ser feliz sozinho num mundo miserável. Todo mundo tem que ser feliz igual a você, senão você não vai conseguir se dar bem. E aí esse teu egoísmo vai fazer com que você ajude o outro. No primeiro momento, não para ele ser feliz, para você se livrar dele. É igual cunhado. Né? Seu cunhado ficar desempregado, ele vai tomar cerveja na sua casa, todo sábado ele aparece lá, domingo ele aparece na hora do almoço, na hora de jantar. Aí você quer ajudar a sua irmã? Não, você quer se livrar do seu cunhado. Aí você arruma um emprego para ele. Mas você quer que ele seja feliz? Não, você quer ser feliz. E quer que ele saia da sua frente. Não é verdade isso, gente? Estou falando alguma bobagem? Não. Só que na hora que você começa a fazer isso, você começa a sentir um certo prazer. E aí você começa a perceber que tem gente que realmente é miserável, e você vai ajudar esses miseráveis para tirar eles do seu pé, mas aí você percebe que quando você está lá ajudando, você se sente super bem. E aí chega uma hora que você começa a se sentir bem de fazer o bem. Tem um estudo científico muito interessante que mostra que a área do cérebro que é estimulada quando você faz caridade é a área do prazer. É a mesma área que é estimulada quando você fuma a maconha, por exemplo. Então, é como se fosse um vício fazer o bem. Só que a gente não chama de vício. O hábito que traz prejuízo é vício. O hábito que traz benefício é o hábito. Então você cria o hábito, o seu cérebro reage de maneira positiva à maneira de você fazer o bem para o outro. E aí o que acontece? Você começa a ajudar o outro. Só que aí você vai ajudar o outro não exigindo que o outro seja feliz. Porque você está ajudando o outro para o outro ser feliz para ele sair do seu caminho. Não, você já vai ajudar o outro, por quê? Porque aquilo te faz bem. Então você já não está mais ligando
se ele vai receber, se ele não vai receber, se ele vai achar que você é bonzinho ou não. Você vai lá fazer porque aquilo te faz bem. E você faz sinceramente para ajudar ele, mas você não quer mais exigir que ele, olha, eu vou te ajudar, mas você seja feliz, hein? Não tem mais isso. Né? Então, as pessoas começam a ajudar, e aí fala assim, não sei porque você ajuda aquele cara. Você vê, ele é alcoólatra, tudo, você ajuda ele continua bebendo. Tá, mas é problema dele, não é meu. Meu problema é ajudar ele. Se ele vai ficar bom ou não, já é com ele. Gente, aí esse cara encontrou a felicidade. Mas olha a pegadinha. Que o nosso egoísmo, é que evoluindo o egoísmo, a gente vai ficando cada vez mais esperto, mais eficiente em produzir nosso bem-estar, que uma hora esse egoísmo vai fazer a gente ser altruísta. Quer dizer, a gente é condenado a ser bom por Deus. Porque as leis divinas nos levam a isso inevitavelmente. Porque vai chegar uma hora em que eu vou ter que ajudar o outro, quando eu conquistar tudo que eu preciso para mim sozinho, e eu perceber que isso não basta, eu vou ter que ajudar os outros para eu conseguir ser feliz, e na hora que eu vou ajudar os outros, eu percebo que isso daí é legal. E aí eu vou começar a ajudar para ser feliz. Só que o detalhe é que eu não espero absolutamente nada do outro. Isso aí é que é o amor incondicional. E aí nós vamos para o terceiro ponto que eu queria discutir com vocês, que é esse tal desse amor incondicional. Porque o que a palavra incondicional significa? Sem condição. Vocês conseguem amar alguém incondicionalmente? Olha, eu gosto pra caramba da minha mulher. Sou feliz no casamento, graças a Deus. Mas não é incondicional. A gente tem regra. É ou não é? Ela não pode me trair, é só comigo. Não é? Se ela bota uma roupa mais assim que alguém fica olhando, eu já não gosto. Não é? Por quê? A condição é fidelidade. A gente estabeleceu essa condição quando a gente casou. Isso é condição. Então não é amor incondicional. Aí eu achei que filho fazia a gente amar incondicionalmente. Olha, eu tenho 3. Quando eles nasceram, eu tinha certeza que eu tinha atingido o nirvana. E que finalmente eu sabia o que era amar incondicionalmente. E eu falava assim, isso aqui é amar incondicional. Porque não interessa o que ele faça, eu gosto dele. Eu estou um pouco me lixando. Se ele é alto, magro, gordo, baixo, se é homo, hétero. Eu quero que ele seja feliz. E isso aí me faz feliz. Isso é amor incondicional. Isso durou até a adolescência. Porque por menos que eu esperasse, eu tinha uma perspectiva que eu projetei neles. O que eu achava que eles tinham que ser, ou o que eu pensava que eles eram. Que é uma coisa que só existe aqui na minha cabeça. E aí quando eles começaram a mostrar quem eles eram, que espíritos eles eram, foi um problema. E aí eu já comecei a colocar a condição. Né? Não, isso você não pode fazer. Se você fizer isso, eu não te dou isso e tal. Quer dizer, é incondicional? Não é. É o mais perto que a gente chega, mas não é incondicional. Tinha uma propaganda da Danone que eu achava interessante, eu não sei porque eles tiraram da mídia. A mãe estava dando para o menininho devia ter uns 2 anos, estava dando danoninho para o menininho, come meu filho para você crescer, ficar forte, bonito. Aí você vai arrumar uma namorada, aí você não vai vir mais para casa, não vai aparecer no Natal para ficar com ela, não sei o que, ela ficou brava, pegou o Danone e saiu brava. E o menino ficou assim, olhando, sem saber o que estava acontecendo. Né? Mas olha que engraçado, pensa bem. É antiga essa propaganda. Mas é uma grande verdade, né? Mas talvez uma verdade que as pessoas não queiram ver. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que você chega num momento em que você percebe que você impõe para as pessoas coisas que você acha que elas têm que fazer por você. Então, você cria expectativa, que é uma ilusão sua em relação ao outro. Essa expectativa você espera que o outro cumpra. Só que esse é um problema seu. Lembra que a gente falou no começo que você tem que ver o mundo pelos olhos do outro? O outro está pensando a mesma coisa de você, ele tem uma expectativa sobre você também.
Sabe, o segredo do sucesso é assim, eu aceito ele do jeito que ele é. Eu vou aprender a conviver com o defeito dele. Aí dá certo, se ele fizer o mesmo. Então, a vida é você aceitar o outro como ele é. Porque todo mundo tem alguma coisa de bom para te dar e alguma coisa de ruim. Se você se ofende com o que ele não tem, você não vai se dar bem com ninguém. A rigidez que a gente tem com a gente mesmo pela nossa baixa autoestima, se a gente projeta no outro, a gente não vai conseguir achar ninguém legal. Porque mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai pisar na bola com você. E assim, se você conheceu a pessoa pelo lado bom dela, você já estende aquilo para tudo. Fala, não, ela é uma pessoa que conversa muito bem, ela é caridosa, ela é gente boa. Mas aí você vai morar com ela, você vê que ela é bagunceira, que ela não tem muita higiene. Aí ela já é uma porcaria. Entendeu? De novo o pêndulo, né? Ou é o anjo ou é o demônio. Ninguém é totalmente anjo nem totalmente demônio aqui no nosso meio. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Todo mundo é bom e é ruim ao mesmo tempo. Não tem ninguém, porque se tivesse, minha gente, ia estar desencarnado, só dando passe na gente. Não está. Nós estamos encarnadinhos aqui, que todo dia vai no banheiro, escova o dente, tem que comer, fica doente. Não é? Nós aqui, esse povinho aqui, nós estamos na metade do caminho. Tem um monte de coisa que a gente já conquistou. Mas tem um monte de coisa que não. Sabe? E aí, quando você percebe que é você que pensou que o outro devia fazer um negócio para você e ele não fez, e isso é que te ofendeu, você percebe que você não sabe amar incondicionalmente. Porque se você não tiver condição para o outro, nunca o outro vai te ofender. Porque você não vai se decepcionar. O que é a decepção? É o que você acha que ele devia fazer, menos o que ele fez. A diferença é a decepção. Ou às vezes, ao contrário, que é mais raro, mas às vezes acontece. Você acha que o cara não vale nada, a tua expectativa é menos, quando ele vai e faz aqui, você fala, puxa, esse cara é bom, hein? Então, nem bom nem ruim, é que você avaliou errado aquilo lá nele. Mas com certeza deve... Aí você fala, não, então ele é bom em tudo. Aí ele vai lá, bem que eu disse que ele não prestava. Não é? E assim fica, o pêndulo indo, voltando, indo, voltando. Mas o dia que você não tiver expectativas, para mim, por enquanto, é ficção científica. Né? Para mim. Eu sempre crio alguma expectativa sobre as pessoas. Né? Eu busco não fazer isso, mas quando eu vejo, eu já fiz. E aí vem, né, o para menos ou para mais. Essa diferença que é a decepção. E aí, o que eu faço com essa decepção? Vira mágoa. Vira mágoa. Aí que entra a palavra ingratidão. Ingratidão nada mais é do que você admitir que você teve uma expectativa diferente da pessoa do que realmente ela tinha para te dar. Mas eu ajudei tanto ele, e na hora que precisou me ajudar, ele não me ajudou. Então você estava fazendo uma troca, você não estava ajudando ele. Era uma barganha, né? Era um negócio. Na verdade, você não estava fazendo não estava fechando um negócio. Você está ajudando, é para ajudar. Então aí entra a história de ajudar o outro sem pensar. Ou sem se preocupar com o que o outro vai fazer com aquilo. E aí ele termina o capítulo 11, colocando assim, fazendo uma pergunta para os espíritos. E eu ajudo o meu inimigo? E eu posso ajudar uma pessoa? Eu posso arriscar minha vida para ajudar uma pessoa que é um assassino? E o espírito responde assim, mas se ele é assassino, o problema é dele, não é meu. O meu problema é que eu posso ajudar ele e eu vou fazer isso. Mas mesmo correndo risco de vida, se eu julgar que eu posso salvar o outro, eu vou salvar, mesmo correndo risco de vida. Porque não é o quanto o outro vale, porque isso não sou eu que vou avaliar, é quanto eu valho para mim mesmo. Isso eu tenho que avaliar, o tempo inteiro, para eu saber quem eu sou. Nem uma porcaria, nem o máximo. E se eu souber quem eu sou, e eu tiver voltado para fazer o meu melhor, aí sim, aí eu vou estar conseguindo ir no caminho desse amor incondicional que Jesus veio exemplificar para a gente, mas a gente ainda não. Então você vê, se vocês entenderam tudo que eu falei, e eu acho que vocês entenderam, né? Porque na verdade vocês já sabiam isso, estava faltando alguém botar para fora, fazer o parto, não é? Agora vocês estão que nem eu, né?
não sei se vai causar o mesmo efeito colateral que causa em mim. Eu me sinto culpado toda vez que eu vou dormir. Se eu falar assim, agora eu sei e não faço, né? Aos que muito foi dado, muito será pedido. Mas eu ainda acredito nesse Deus infinitamente bom e justo, e Ele sabe, e está no Evangelho também, que o verdadeiro espírita não é o homem de bem, é aquele que se esforça para ser o homem de bem. E nesse quesito aí, eu estou fazendo força, porque eu quero ser melhor do que eu sou, né? E acho que esse é o diferencial. É isso que Jesus veio pedir para a gente. E se a gente seguir esse caminho, com esse trilho que Ele deu para a gente, que chama Evangelho, principalmente depois da tradução para a versão nova, que é o Espiritismo, em que tudo está contemporizado, né, contextualizado, então agora eu acho que a gente está com a chance de dar um grande salto na nossa evolução, para a gente sair para a nossa próxima etapa, que é sairmos de seres hominais para seres angelicais, né? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Foi um prazer. Obrigado. É gostoso que a gente aprendeu um monte de um jeito simples, né? Traduz de um jeito tão simples, tão gostoso. A nossa classe fica feliz. Eu fico também. Obrigado.